Às vezes a nossa vida é um deserto, às vezes você está passando por momentos difíceis, momentos complicados, mas é um deserto que Deus te colocou para você superar e tomar posse. Nós estamos fazendo a série Moisés. Nós tínhamos visto até a semana passada Moisés é criado no palácio, ele mora lá há 40 anos. Depois de 40 anos ele sai, vai visitar o povo dele, mata um egípcio e dali ele tem que fugir, porque o faraó ficou sabendo que ia matá-lo. E então ele foge para onde? Para a terra de Midian. Então se a gente imaginar que tem, por exemplo, aqui o Egito, aqui no meio, a península do Sinai, e Midian estava logo aqui. Então ele atravessa todo o deserto do Sinai, a península do Sinai, e vai para Midian. E aí, lá em Midian, ele se estabelece. Lá em Midian, ele constitui família e ele está morando ali. E mora mais 40 anos. Quando ele tem 80 anos, ele está apacentando as ovelhas no Monte Horebe, que fica na península do Sinai. E aí tem um encontro com Deus. Ele aparece para Moisés, aquele famoso texto que aparece no meio da sarça ardente. Moisés olhou, viu que estava queimando a sarça, mas a sarça não se consumia. E aí então ele pensou, eu vou chegar mais perto e vou ver o que está acontecendo ali. Nesse momento, Deus vê que ele está se aproximando e fala, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Aí você imagina, né, quem anda descalço sabe disso, se o chão está quente, você sente quente, se o chão está frio, você sente frio. Moisés, ele entra descalço para que ele possa realmente sentir ali a presença de Deus. E naquele momento ali maravilhoso, onde Deus aparece para ele no meio dessa sarça ardente, Deus então anuncia que vai usá-lo para resgatar o povo que está na escravidão do Egito. Moisés, a princípio, ele tem algumas preocupações e começa a fazer algumas argumentações com Deus. A primeira delas, por exemplo, é falar, Senhor, quem sou eu para que o Senhor mande? Se você quiser, depois está no capítulo 3, viu? Do livro de Êxodo. Então, Moisés fala para Deus, fala, Senhor, quem sou eu para chegar lá e libertar o povo da escravidão? E então Deus fala para ele, Moisés, eu serei contigo. Fica tranquilo, porque eu estarei contigo e eu vou te ajudar. E aí então Moisés se anima um pouco. Ele fala, ok, Senhor, então beleza. Mas quando eu chegar lá para conversar com o meu povo, o que eu vou falar para eles? Como é que eu vou convencê-los de que eu fui enviado pelo Deus que eles servem? Porque na verdade o povo ouvia falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e Deus de Jacó. Tanto que quando Deus se apresenta para Moisés, no meio da sarça, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então ali Moisés acredita quando Deus se apresenta para ele como aquele Deus que todos eles acreditavam, todos eles esperavam. Então Moisés fala para ele, quando eu chegar no meio do povo, como é que eu vou convencê-los? O que eu vou dizer para eles? Deus falou para ele, você vai falar que eu te enviei. E ele fala assim, mas como que eu vou falar? O Deus me enviou? E aí Deus fala para ele, olha, eu sou o que sou. Diga simplesmente que eu sou, te enviou. Deus está mostrando para ele que ele é eterno, quando ele fala eu sou. Ele não falou eu estou, né? Ele falou eu sou. Mostra a divindade, mostra a eternidade de Deus, no nome de Deus. E aí Moisés então continua o diálogo com Deus. Como é que eu vou fazer? Como é que eles vão acreditar que eu, um homem de 80 anos, que saí de lá fugido, hoje eu sou um foragido na terra do Egito, como é que eles vão acreditar em mim? E aí então Deus falou para ele, falou, olha, ô Moisés, o que é isso na sua mão? Isso é um cajado, uma vara, né, de apacentar o rebanho. Ele falou, então joga no chão. E Moisés jogou no chão e aquele cajado transformou numa serpente. E a serpente, inclusive, tentava picar Moisés e Moisés pulava, se desviava dela. E aí Deus falou para ele, pega ela pelo rabo. E ele pegou a serpente pelo rabo e a serpente voltou a se tornar um cajado. Deus falou para ele, põe a mão no seu peito. Moisés pôs a mão no peito, a mão dele ficou doente, ficou branca, esbranquiçou. Deus falou para ele, volta a pôr a mão no teu peito. Ele voltou para a mão no peito, a mão curou. E Deus falou, olha, eu só fiz isso, são sinais para te mostrar que eu sou Deus e que eu estarei contigo. Então quando chega lá, você vai fazer esses sinais para o povo. Porque quando você fizer esses sinais, o povo vai acreditar que eu te enviei. Aí Moisés falou, ok, então tá bom. Então agora eu já sei quem me enviou, eu sei que eu não sou nada, mas que o Senhor vai estar comigo, e eu sei que o Senhor vai mostrar sinais. Agora, Senhor, como é que eu vou falar com o povo? Como é que eu vou falar com o faraó? Eu sou pesado de língua. O que a Bíblia fala é isso, é que ele fala, Senhor, eu sou pesado de língua e pesado de boca, e não sou homem eloquente. Os estudiosos falam que ele era gago, outros falam que ele realmente só tinha dificuldade de falar. Deus fala para ele, chama Arão, seu irmão, e Arão vai falar por você. Você vai falar com ele e ele vai falar ao povo por você. Alguém pode perguntar, por que Deus não curou a Moisés? Eu também não sei te falar. Eu até brinquei esse dia, eu estava pregando sobre esse texto na igreja, e eu falei pro pessoal que
quando eu morrer, se eu tiver esse privilégio de chegar no céu e ter esse encontro com Deus, a pergunta que eu vou fazer para ele é essa: por que ele não curou Moisés? Porque ele poderia, ele me curou. Eu já dei meu testemunho, quem não sabe, mas eu fui gago durante 28 anos. Depois, se você quiser saber a história, tem um livro que chama Uma Escola Chamada Deserto. Se você quiser mandar depois aqui o endereço, é só você pedir, a gente manda para você sem custo, tá? Para você entender esse testemunho. Deus um dia me curou, não fiz tratamento, não fiz nada. Deus simplesmente me curou. Por que ele não curou Moisés? Não sei. Mas a questão é que ele falou: olha, você vai falar para Arão e Arão vai transmitir ao povo aquilo que eu quero falar. Mas você vai chegar lá e vai levar a minha mensagem para eles. E vai falar: olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me levantou para que eu viesse para libertá-los da escravidão do Egito. Essa é a mensagem que eu quero que você leve. E o que eu quero que eles entendam é que eu sou Deus e que eu vou tirar esse povo de lá. E para que eles entendam isso, eu também vou enviar sinais. Moisés, ele chega lá, encontra Arão. Depois que ele encontra Arão, eles vão e falam aos anciãos e falam ao povo e mostram os sinais. E o povo então acredita que Moisés estava indo para libertá-los da escravidão do Egito. Eu vou ler com vocês aqui no livro de Êxodo, no capítulo 4, no versículo 27, fala assim: olha, disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés no deserto. E ele foi e encontrou-o no monte de Deus e o beijou. Anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. A mensagem que eu quero trazer para você é que Moisés falou tudo que Deus havia dito a ele, fez os sinais, e o povo acreditou. Moisés tinha ido para o deserto, passou um tempo no deserto. Imagina, o deserto é terrível. O deserto é um lugar que faz muito calor durante o dia, muito frio à noite. É um lugar seco. E é justamente ali que Deus leva o seu povo, para aprender no deserto. Às vezes você pode estar pensando, você está no deserto, às vezes você está numa situação difícil, você acha que Deus sabe disso? Você acha que Deus está vendo isso? Claro que está. Porque muitas vezes a gente se enfia nele, mas na maioria das vezes, eu diria, Deus nos leva para lá. Deus nos leva para o deserto para quê? Para que a gente aprenda a lutar. Às vezes a nossa vida é um deserto, às vezes você está passando por momentos difíceis, momentos complicados, mas é um deserto que Deus te colocou para você superar e tomar posse. O que nós vamos ver a partir de agora, a partir do momento em que Moisés fala ao povo e o povo acredita, nós vamos ver uma sequência de fatos que vai levar o povo ao deserto, e no deserto esse povo vai aprender muita coisa. Muitos, a maioria deles vai ficar pelo caminho e vai nascer uma nova geração aprendendo a lutar no deserto. Por quê? Porque Deus tem uma promessa para eles, e essa promessa é uma promessa de uma terra que mana leite e mel. Mas para isso o povo foi levado para o deserto, e às vezes acontece isso com a nossa vida. Às vezes nós passamos por dificuldades e nós somos levados para um deserto. E quando que acontece isso? Normalmente é quando a gente ouve a mensagem e acredita. Você viu que eu li aqui? Olha, o povo ouviu o que Moisés falou e depois viu os sinais que ele mostrou. O que o povo fez? O povo creu. Quando você crê em Jesus, o deserto é um estágio para aquele que tem fé. Então quando a gente decide aceitar caminhar com Cristo, aceitar caminhar com Deus, nós somos levados a fazer um estágio no deserto. E aí nós temos que passar por ele. E o estágio pode ser a nossa vida. Eu não sei qual é o deserto que você passa, não sei se é na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu colégio, na sua faculdade, eu não sei. Mas nós passamos por deserto. E nós precisamos vencer esse deserto. E a partir de agora, então, é isso que nós vamos ver aqui. É o povo passando por esse deserto. Eu quero trazer uma mensagem para você que está se sentindo no deserto e acha que Deus não te olha. Eu vou dizer para você uma coisa: Deus sabe que você está no deserto. Provavelmente foi Deus que te levou para esse deserto. Mas quando você está no deserto, você deixa de dar ouvido a todas as outras coisas e passa então a dar ouvido para Deus. Então Deus sabe que tem que tirar tudo aquilo que é distração para as nossas vidas para poder falar com Ele. Moisés falou com Deus aonde? No deserto.
E quando você está no deserto, quando você está nesse momento difícil, você entende o que eu estou dizendo, né? Que deserto é um momento que a gente está passando de dificuldade na vida. É nesse momento que você deixa de ouvir tudo que está à sua volta e concentra na parte de Deus. Você consegue então ter uma intimidade maior com Deus, para que você possa ouvi-lo e para que você possa também entendê-lo. Você pegar lá Jesus, quando ele está conversando com alguns fariseus, olha só, Jesus, ele tinha curado aquele enfermo no tanque de Betesda. Lembra? Ele chega no tanque de Betesda, tem um rapaz lá deitado numa maca que está enfermo há 38 anos. E Jesus pergunta o que ele está fazendo, ele fala que está esperando, porque de vez em quando ia um anjo lá e movia as águas do tanque de Betesda, e o primeiro que pulasse na água era curado. Mas ele, como estava muito enfermo, ele não conseguia. E Jesus fala para ele: levanta, toma teu leito e anda, e vai embora. E ele pegou o leito dele e foi. E quando ele está indo, ele encontra os fariseus. E os fariseus falam: peraí, você está carregando cama num sábado? Você não sabe que hoje é sábado? E que você não pode, não é lícito você trabalhar? E ele fala: olha, o homem que me curou é que mandou que eu carregasse o meu leito. Como ele me curou, eu vou dar ouvidos a ele e vou carregar. E os fariseus ficaram doidos: que isso? O que esse cara pensa que é? E aí foi para o templo, o cara da maca, e chegando lá no templo, Jesus encontrou ele. E falou: olha, você ficou bom mesmo, né? Você se curou mesmo. E o cara vê Jesus e fala para os fariseus, falou: foi ele que me curou e ele que mandou carregar a maca. Os fariseus então se voltam contra Jesus, loucos da vida, e fala: como é que você manda o cara trabalhar no sábado, tal? E aí Jesus então dá uma lição de moral neles. Tem um texto que eu acho muito legal, que está no Evangelho de João. Eu vou ler com vocês no capítulo 5. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por quê? Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que era o próprio Filho de Deus. Aí olha só, Jesus no versículo 24 fala assim: ó, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e a hora é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Tremendo isso aqui. Jesus fala o seguinte, que aquele que ouve as palavras e acredita em Deus, né, não verão a morte, mas passará da morte para a vida. E aí ele fala: vai chegar agora o momento em que os mortos ouvirão e viverão. Ele está falando daqueles que estavam mortos para Deus, aqueles que estão em pecado. E que, lembra quando Deus falou com Eva lá, com Adão e Eva, que ele fala: vocês podem comer de qualquer fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. E eles comeram. A partir dali, a morte entrou no mundo, a morte passou a fazer parte. Então o homem que não conhecia a morte, não ia conhecer, o homem foi criado para viver eternamente, ele passa a conviver com a morte. O pecado foi que matou o homem espiritualmente. E Jesus agora está falando o seguinte: aqueles que estão mortos, aqueles que estão em pecado, vão ouvir a voz do Filho do Homem, e eles vão viver, porque ouvindo o que Cristo nos ensina, a gente passa a ter vida, e a vida eterna. E aí, então eu quero juntar agora os textos para falar o seguinte, que nós temos uma promessa, que a promessa não é uma terra que mana leite e mel, mas é uma promessa de vida eterna, um lugar onde não existe morte, onde não existe choro, onde não existe tristeza. Nós vamos então para esse lugar maravilhoso, é para lá que nós vamos. Mas para isso nós somos colocados num deserto, para que a gente possa se fortalecer, para podermos ter acesso a terra prometida, que é a Nova Jerusalém. Então, do jeito que aquele povo creu em Moisés, do jeito que os hebreus creram quando Moisés trouxe a mensagem e fez os sinais, era para que todos crescem em Jesus quando trouxe a mensagem e quando ele fez todos aqueles sinais. Jesus tinha acabado de fazer um sinal ali do enfermo que ele curou lá no tanque de Betesda. Jesus, ele não só trouxe uma mensagem, ele veio anunciar as boas novas do reino de Deus. E o que é? Ele veio trazer tudo aquilo que o Pai disse a ele. Se você pegar o Evangelho de João e ler, você vai ver que em diversos momentos Jesus coloca que ele é filho de Deus e coloca que o Pai falou a ele e ele está repetindo a nós. E aí você começa a entender então por que
João fala que ele era o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a própria palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Por isso ele é a verdade. Qual é a verdade? Chamar o pecador ao arrependimento e mostrar que nós temos uma vida eterna esperando por nós. Para isso ele fez muitos sinais. Ele curou cegos, ele curou coxo, ele curou enfermos, para que todos entendessem que ele é o Filho de Deus. Assim como Moisés foi obrigado a fazer sinais para que o povo entendesse que ele era o representante de Deus ali e que ele ia libertar o povo da escravidão, Jesus veio com a mensagem, trouxe muitos sinais para que a gente entenda que ele veio enviado por Deus para também nos libertar da escravidão, do pecado. Quero ler com você lá em Deuteronômio 32, eu falei para você, quando você está no deserto, Deus passa a te olhar. Moisés está muito feliz e está cantando. E no cântico, olha o que ele fala: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu, guardou como a menina de seus olhos. Quando a gente está no deserto, a gente passa a ser a menina dos olhos de Deus. Quando a gente está no deserto, Deus ele tem um olhar especial para nós. E a gente passa a ser a menina dos olhos de Deus. É isso que Moisés falou aqui. Se você crê nessa mensagem de Cristo, que ele veio em nome de Deus para nos livrar do pecado e para nos levar para uma terra de eternidade, e se você crê nos sinais que ele deixou, então você está convidado por Deus a participar deste lugar maravilhoso que é a Nova Jerusalém, que é o paraíso, que é para onde nós vamos e que vamos viver eternamente. Deus abençoe, viu?